A gente está começando mais um bate-papo ao vivo aqui na Ginecologia Emocional, que sempre acontece de segunda a quinta ao meio-dia e meia, e às sextas, meio-dia e meia, eu tiro todas as dúvidas de vocês. É o dia que, se você tem alguma dúvida e quer tirar comigo, é o dia de você participar ao vivo ao meio-dia e meia. Hoje a gente vai conversar sobre a espiritualidade feminina. E por que eu trago esse tema? Porque a espiritualidade tem tudo a ver com viver. E está muito atrelada ao processo de cura do nosso corpo. Independente de ser questões ginecológicas, qualquer doença que seja, está muito atrelada à nossa espiritualidade. Na verdade, quando nós estamos mais conectadas com a nossa espiritualidade, acaba que a gente está mais conectada com a gente. E a gente percebe melhor tudo que está acerca de nós e tudo que está acontecendo com a gente. Então, hoje o nosso bate-papo vai ser bem sucinto e nessa linha. Boa tarde, Darlene, boa tarde para todo mundo que está entrando, boa tarde para quem já almoçou, para mim ainda é bom dia, que eu não almocei ainda. As escolas estão de férias, eu tô com a minha filha em casa, então eu falei para ela que depois da live a gente ia sair almoçar juntas. Estou até agora sem entender o porquê da endometriose. Mabil, jura? Dá uma olhadinha. Para você entender a sua endometriose, você vai precisar se desenvolver nesses conhecimentos, né? Mas você pode dar uma olhadinha em Reels, onde tem lives sobre endometriose, para você começar a entender qual é o caminho, para você saber a mensagem da sua endometriose, tá? Boa tarde, minha Souza. Sejam todas bem-vindas. O que é espiritualidade, na verdade? Né? E por que ela está tão atrelada ao processo de cura? A espiritualidade, ela não necessariamente está ligada a uma religião, tá? A espiritualidade, para mim, tá? Eu vou tentar descrever aqui, ela nada mais é do que a nossa conexão com algo maior do que tudo isso que a gente vê, que a gente vive, do que nós mesmos, e que nos faz perceber que a vida não é só isso que a gente está vendo aqui agora. Quando a gente tem a conexão com uma força maior, seja lá qual for a sua crença, a gente acaba entrando, por consequência, numa conexão maior com nós mesmas. Porque a espiritualidade, ela pede, em primeiro lugar, fé. E a fé é uma coisa muito louca, né, gente? Porque fé é a gente acreditar cegamente em algo que a gente não tem provas de que existe ou que vai acontecer. Então, por exemplo, uma pessoa que está muito doente, com uma doença, lutando pela vida, né? Os médicos dão lá todos os prognósticos e de repente a gente vê aquela família assim, eu tenho fé que esse quadro vai mudar, eu tenho fé que essa pessoa vai se curar, eu tenho fé que essa pessoa vai sair da cama e vai voltar a sorrir comigo, passear comigo. A gente tá falando de algo que a gente acredita cegamente, porque o nosso coração tem certeza de que isso é real. E mesmo que nada disso seja real, isso faz uma enorme diferença na vida. Confiar de que existe uma espiritualidade maior do que tudo isso. Eu lembro que logo depois que eu sofri o acidente, que eu perdi o braço, eu tinha um protocolo com psicólogos, né? Para me acompanharem, porque a preocupação das pessoas, da minha mãe, da minha família, dos médicos, era que eu não estava, vamos dizer assim, não tinha caído a ficha. Eu não estava certa de que a realidade era que eu não ia ter mais o braço direito. Por quê? Porque eu levei tudo muito de boa, sabe? Eu tive uns perrengues mais pra frente, mas não é bem essa conversa de hoje. Mas nesse processo de me colocarem no psicólogo, não para eu lidar com a deficiência, com a perda do braço, mas para eu me situar da realidade que eu tinha a partir dali, eu me lembro que voltar do acidente, depois de 7 dias em coma, me colocou muito em contato com a espiritualidade, e eu tenho certeza de que isso foi algo que me ajudou muito no processo depois de lidar com a deficiência, com a perda do braço, com todas as sequelas desse acidente.
E eu lembro que o meu psicólogo na época, o João, que era de Sorocaba, ele falou assim pra mim, depois de me ouvir numa sessão, ele falou assim, a gente sempre precisa lembrar, olha o que ele falou, isso que fique no coração de vocês, que as coisas não partem de nós. As coisas partem de um plano maior para nós. O que vai partir de nós? A maneira como eu vou lidar com esses planos que são superiores a qualquer um que eu faça nessa existência. Quando ele falou aquilo, eu tive um choque de realidade espiritual, né? E eu lembrei que, por pior que fosse tudo que tinha me acontecido, foi um plano espiritual, né? Eu não fui responsável pelo acidente que me deixou amputada. Eu fui uma vítima. Aquilo era para acontecer para mim. Assim como todas vocês que estão aqui agora passaram uma série de coisas na vida e que, mesmo sendo difíceis, depois perceberam que aquilo era para vocês. Vejam, se eu não tivesse passado por esse acidente, pode ser que eu não estaria aqui hoje com esse trabalho chamado ginecologia emocional, que me chamou tanto a atenção para olhar para o meu corpo, né? Então, eu tenho fé de que isso veio para me colocar no caminho que já era meu, mas que sem essa perda, eu ia continuar desconectada do corpo e achando que a vida era uma outra história que não tinha nada a ver com o que eu vivo hoje, com o que se realiza a partir dessa grande perda que eu tive na vida. Então, quando a gente fala sobre espiritualidade, não importa a religião. Eu não estou falando aqui de Deus, porque muitas de vocês podem ser ateias, não acreditarem em Deus. Ou ter uma religião oriental, como por exemplo a budista. Eu passei por diversas religiões na vida, eu nasci e cresci numa família espírita kardecista, a minha mãe é kardecista há muitas décadas, e depois eu fui estudar em colégio de freiras, e fui estudar a Bíblia, fui conhecer as parábolas, frequentei missa, fiz primeira comunhão, fiz tudo. Mas, quando eu me tornei adulta mesmo, eu decidi que eu ia conhecer todas as religiões. E eu fui para muitas outras. E hoje eu vivo o melhor de todas. Então, eu ensino a minha filha a rezar para Deus, a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria antes de dormir. E eu já não rezava mais. Eu tenho hoje uma afinidade com a religião budista, né? Em que mostra de uma maneira assim bem rasa, falando para todo mundo, que Deus vive em nós, que Ele está em nós, que nós somos Deus, que não existe algo fora, né? Mas a discussão aqui não é religião, é só para trazer para vocês, que vocês podem ficar curiosos. Alguém perguntou quando foi meu acidente. Meu acidente foi em dezembro de 2011. Então, você pode não ter religião nenhuma, mas só de você saber, de você sentir que existe algo que é muito mais potente e que está te amparando de alguma maneira, seja uma força, seja energia, seja toda a visão da física quântica, isso já coloca você em contato com você mesma. Porque espiritualidade, ela coloca a gente num lugar de uma solitude consciente, onde eu sei que eu estou sozinha nesse mundo, mesmo tendo mãe, pai. Meu pai morreu, mas falando hipoteticamente, mesmo tendo pai, mãe, irmãos, família, filhos, a gente sabe que na hora que o bicho pega, é você com você. A hora que o bicho pega aqui, sou eu comigo. Então, se eu não tiver uma espiritualidade trabalhando comigo o tempo todo, ou seja, se eu não estiver o tempo todo ciente de que existe algo maior que cria movimentos dos quais eu não posso controlar, o que eu posso controlar é como eu vou lidar com esses movimentos na espiritualidade, a gente começa a entrar mais no nosso centro, a se preocupar menos com coisas que não devem ser preocupantes. Porque o contrário de eu estar conectada com a minha espiritualidade, que não deixa de ser um silêncio, um lugar confortável de silenciamento, de confiança e de fé, é eu estar conectada com uma mente totalmente desajustada,
uma mente ansiosa, uma mente estressada, uma mente que tem medos, uma mente insegura, uma mente que não se ama, uma mente que tem pensamentos negativos o tempo todo. E a mente somos nós. Nós temos que ter consciência que a mente não está dentro do cérebro. A mente não é uma parte do corpo. A mente é um mecanismo que foi criado para pensarmos. Os pensamentos são sempre com base no passado ou sempre com base no futuro. Aqui e agora, na presença, eu estou em atenção plena, eu não estou pensando em nada. Então, enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu estou num exercício de atenção plena. Por quê? Porque eu tô falando, as coisas estão saindo aqui na minha boca, tá vindo o que eu preciso falar, sem script, e eu tô totalmente conectada com o que eu tô fazendo agora. A minha cabeça não tá pensando no boleto que vai vencer, no e-mail que eu tenho que mandar, na reunião que eu vou ter mais tarde. Minha mente tá aqui na presença. Só que o tempo todo, como a mente foi desenhada para pensar, ela não vai parar de pensar. Então, uma hora ou outra vai vir uma preocupação com grana, vai vir uma questão de relacionamento, vai vir uma ansiedade, é normal. Mas se a gente se apega à espiritualidade, a gente tem esses momentos de alívio, de paz, de recordar que nós estamos aqui de passagem. Todo mundo aqui vai morrer. Mas ninguém lembra disso. Recentemente eu falei em alguns bate-papos aqui que, lendo um livro, Maktub, do Paulo Coelho, onde ele reúne, como que eu posso dizer, pensamentos, não é pensamentos, provérbios de outros povos, frases, situações de outras culturas, tá? No livro Maktub, ele traz uma visão sobre alguns povos que eu não me lembro de que parte do mundo são, tá? São índios de alguma parte do mundo aí, e onde eles enterram as pessoas na posição fetal. Olha isso que interessante. Por quê que eles enterram na posição fetal? Porque eles têm fé, a crença deles é de que você morre dessa vida para nascer em outra. Não necessariamente nesse plano, tá? Mas no plano espiritual, para renascer no plano espiritual. E eles vivem o tempo todo, quando eles têm que tomar uma decisão, isso também é uma coisa que eu queria muito que vocês guardassem. Porque faz com que a gente tome decisões do coração e não da mente. Todas as vezes que eles têm que tomar uma decisão, eles usam a seguinte pergunta para si mesmos. Já que eu vou morrer, o que eu devo fazer agora? Gente, vocês já pararam para pensar que essa pergunta para nós mesmas faz uma grande diferença no resultado do que eu vou fazer? Porque a gente esquece, a gente acha que a gente é imortal. Eu fiquei muito alerta com essa situação de morte e lido com a morte de uma maneira poética, inclusive, sem medo da morte, por conta da experiência que eu tive de quase morte, né? No acidente mesmo, onde eu quase morri. E ali eu lembrei o tempo todo que eu ia morrer. Que eu posso morrer, que eu vou morrer. E isso não é uma coisa para afundar a gente, mas é uma coisa para fazer a gente viver a vida de uma maneira que a gente não tá vivendo. Então, se a gente, a cada decisão, trouxer essa pergunta para nós mesmas, eu uso muito isso. Já que eu vou morrer, o que eu devo fazer agora? A gente só vai se arrepender daquilo que a gente não fez. E a gente vai fazer tudo para não viver com arrependimentos. E por que eu tô trazendo todo esse cenário de espiritualidade na ginecologia emocional? Porque quando a gente realmente se coloca disponível para entender os nossos ciclos e as raízes emocionais das doenças, a gente entra em conexão com essa espiritualidade. Por que eu explico que as mulheres que passam pelo workshop de ginecologia emocional têm muitos insights, acessam memórias da primeira infância, que é uma coisa muito difícil durante o processo, muitas delas relatam isso, e tem sonhos que trazem questões que elas precisavam olhar. Por que isso acontece? Porque nada mais é do que um método de autoconhecimento feminino onde a mulher coloca-se como prioridade em conexão consigo através do corpo. E quando a gente entra em conexão com o corpo,
A mente negativa, ansiosa, estressada, entra em conexão com essa atenção ao corpo junto. E os sonhos, os insights, as memórias já estavam querendo chegar. Só que a gente não consegue perceber, porque a gente fica o tempo todo olhando para fora. Olhando o que está acontecendo fora, preocupada com as coisas de fora. E eu? E o dentro? E eu me priorizar no meu autocuidado, na minha espiritualidade, nos meus momentos comigo. As mulheres que na maioria chegam prontas para fazer, por exemplo, o workshop de ginecologia emocional, que é o principal curso que a gente tem aqui, quando elas querem tirar uma dúvida se o curso é para elas, na verdade elas já estão prontíssimas. E eu vejo mulheres relatando para mim situações, por exemplo, ontem eu fiz a videoconferência de tirar dúvidas da primeira aula da semana da saúde emocional, que começou nessa segunda. Então, liberei a primeira aula sobre o corpo, como instrumento de autoconhecimento, e ontem à tarde a gente fez uma teleconferência para as mulheres tirarem as dúvidas comigo sobre a aula 1. E durante essa conversa com elas ali, eu me lembro que uma trouxe uma certa circunstância ali, onde ela parou de menstruar mais de um ano e ninguém explica o porquê. Ela fez, né, todos os exames, entre aspas, porque depois a gente identificou que faltam alguns, mas que podem também não apresentar o motivo. No entanto, quando essa mulher começou a me contar, eu falei, isso só pode ter acontecido por uma situação de alto estresse ou muito traumática que você passou, que a sua mente já digeriu, mas o seu corpo não. E aí ela me trouxe o fato. E ela olhou para mim ali através da câmera como quem já sabia o porquê ela não estava menstruando. Ela só queria trazer um comando novo pro corpo voltar a menstruar, e que não vai ser de uma hora para a noite. O que eu tô trazendo essa história para vocês entenderem, que quando nós estamos abrindo a consciência para tudo isso que eu explico, e a gente está com uma doença ginecológica, com problema menstrual ou com a menopausa, primeiro que vocês já têm um viés de olhar mais para as questões espirituais, emocionais, para o desenvolvimento humano, senão vocês não estariam aqui agora. E segundo, que o fato de vocês se abrirem para isso já são os primeiros passos em direção à solução do que vocês buscam. Só que vocês, na maioria, buscam a solução para o problema de saúde. E a solução para qualquer problema de saúde é uma solução a respeito de um fato vivido que o corpo somatizou porque não foi bem-vindo. Pode ter trazido traumas, medos, rejeições. Fora o fato que a gente carrega registros uterinos das antepassadas. Por que muitas vezes uma mulher vem para o método de ginecologia emocional, faz todo o percurso, identifica várias coisas, chega no final ela fala, Karime, eu não tô me encaixando nesse padrão da endometriose aqui. Eu tô achando que isso aqui começou antes de mim. Aí parte-se para um outro olhar, que é o olhar sistêmico da constelação familiar. E constelação familiar não deixa de ser espiritual. Então, gente, não dá pra gente fugir da espiritualidade. E quando a gente tá falando de espiritualidade feminina aqui hoje, eu tô falando sobre entrar em conexão com nós mesmas. Eu tô falando sobre a gente começar a perceber o poder da nossa mente, das emoções e digerir melhor tudo isso e nos tornarmos nossas terapeutas de nós mesmas. Minha vida mudou para muito melhor após o método de ginecologia emocional. Patrícia, fico muito grata de ler isso. Muito grata. Porque eu também perdi o encontro de ontem, a Tata. Mas vai ter outro quinta-feira. E quem optou por estender o prazo a todos os conteúdos por 2 anos da Semana da Saúde Emocional tem acesso às gravações dos encontros também. Gente, para quem tá aqui me ouvindo falar e não tá na Semana da Saúde Emocional, dá tempo de entrar. Você vai entrar e já vai ter uma aula disponível para você assistir, que é a 1, sobre o corpo como instrumento de autoconhecimento, e a 2 eu liberei hoje, e ainda vai ter a 3 na sexta-feira. Então você consegue entrar agora, assistir essas aulas e participar do encontro ao vivo que a gente tem amanhã, quinta-feira também, tá? É só digitar a palavra semana aqui nos comentários e eu vou mandar por mensagem privada o site
com o cronograma e conteúdo dessa semana da saúde emocional e você já consegue se inscrever. Sim, vou participar amanhã e comprei o acesso por 2 anos. Que bom. É R$27 para quem quiser participar durante a semana e assistir tudo até dia 17 de julho. Mas eu oriento que assistam agora durante a semana para seguirem os encontros ao vivo comigo e acompanharem os conteúdos complementares no grupo do WhatsApp. Só que você tem a opção de, por mais R$37 antes de concluir a inscrição, estender o acesso a tudo por 2 anos. Então sai bem baratinho. Sai menos, sai R$60 basicamente. Não, é por aí, né? Pouquinho mais de R$60. Repeti 2 anos em matemática. Tá? Então dá tempo de vocês virem. E na aula que eu liberei hoje, eu falo muito sobre o poder da mente e das emoções na vazão das doenças ginecológicas. Tá? Então, tem bastante coisa interessante. Logo mais eu vou mandar um conteúdo complementar no nosso grupo sobre os DIUs, explicando tudo sobre os DIUs, tá? Tem, eu não sei se é consultória, consultoria, consultório, consulta, Mabli, Dobelli, tá? Então, é muito importante que todos os dias, pelo menos antes de dormir, quando você vai fazer essa oração, você entre em contato com essa espiritualidade. Que durante a meditação você está entrando em contato com a espiritualidade. Lembrando que tudo isso aqui é passageiro, independente da crença. Consultoria, não dou consultoria. Eu dou cursos. Depois você pode ir no blog, que está no link da bio, Mabli, e você vê todos os cursos que eu tenho ali disponíveis. Fora a Semana da Saúde Emocional, que já começou também e dá para entrar. E o livro, né? O Poder dos Ciclos Femininos, que está em todas as livrarias. Quando a gente entra em meditação, eu vou mandar uma playlist com 5 meditações guiadas minhas, do curso Meditar 21 de presente hoje para as participantes da Semana da Saúde Emocional, começarem a fazer essas meditações que são bem gostosas. Quando a gente entra nesse processo de silenciamento, a gente já entra em contato com a espiritualidade. Isso é importante. Importante para resetar a mente, importante para confiança no fluir da vida, importante para ter onde se agarrar quando o bicho pega e somos nós com nós mesmas, né? Então a espiritualidade feminina faz parte do processo da cura do feminino. Uma coisa tá ligada à outra. Lembrando que a terceira aula da Semana da Saúde Emocional, que sai sexta, eu falo sobre o sagrado feminino e energia Yin, tá? Então quem quiser participar ainda dá tempo, é só digitar semana aqui nos comentários. Gente, amanhã eu tô aqui de volta, 12:30, horário de Brasília, com mais um tema que eu vou colocar logo em seguida. Hoje mesmo eu coloco nos stories, tá? Você não sabe a paz de espírito que você me trouxe. Nossa, que alegria saber disso. É Mabli mesmo? Ou Mabil, não sei, mas enfim. Que bom, fico feliz. É para isso que eu tô aqui, para colaborar de alguma forma com quem me permite colaborar, né? Vocês veem, nem todo mundo pode estar nas lives, a maioria é vista depois, né? Nos replays. Essa de hoje vai ficar disponível também ali nos Reels. Mabli, ok. Seja bem-vinda, Mabli. E amanhã eu tô aqui de volta, 12:30, com outro bate-papo. E sexta-feira a gente tá juntas no Tira Dúvidas ao vivo aqui, onde vocês colocam as perguntas no balãozinho e eu vou abrindo e respondendo. Combinado? Quero agradecer hoje a presença de todas vocês. Vocês já sabem que meu bate-papo ao vivo é bem sucinto. Eu vou direto no ponto. Eu acho que 1 hora de live é muita coisa. Eu não sei mais como as pessoas fazem isso. Porque não tem necessidade, a não ser que eu esteja com alguma convidada ou convidado e o papo realmente cresça, como já aconteceu algumas vezes. Mas se sou eu aqui com vocês, a mensagem que eu preciso passar é sem rodeios. Como faz para ter acesso a 2 anos do replay? Ana Cláudia, se você já está no grupo do WhatsApp, tá? Da Semana da Saúde Emocional, ontem mesmo a gente mandou uma mensagem lá orientando vocês como faz para contatar a gente, mas basta você mandar um e-mail para faleconosco@ginecologiaemocional.org, dizer que você está inscrita e que você quer o acesso por 2 anos. E vão te mandar o link para você comprar esse plus de R$37 e acessar tudo por 2 anos. Se você ainda não está na Semana da Saúde Emocional, você vai digitar semana aqui nos comentários, vai receber por mensagem privada ao site.
Quando você for concluir a sua inscrição, antes de pagar, vai aparecer essa oportunidade de você estender por mais 2 anos o acesso a tudo, por mais R$37. Aí você vai lá, clica e segue com a sua inscrição, tá? Sejam bem-vindas todas vocês que não estão ainda na Semana da Saúde Emocional. E amanhã eu tô aqui de volta com mais um bate-papo ao vivo nesse mesmo horário do 12h30, horário de Brasília, combinado? Beijo no coração, obrigada pela companhia, até amanhã. Tchau, tchau.